Doutor, me diga uma coisa, eu convidei aquele pré-candidato, agora candidato, chamado Coronel Schneider. Quase se tornou prefeito da cidade de Timon. Sim, salvo engano, ele está candidato a deputado estadual. Deputado estadual, e todos em Timon dizem que ele vai ganhar para deputado estadual, que dizem em Timon, e ganhar também para prefeito em 2024. Aí eu convidei, achei interessante, eu não conhecia, eu convidei para vir aqui. Ele disse: Jonas, eu preciso primeiro ver se é possível, se eu posso ainda dar entrevistas. Certo, aí eu pensei, disse até para ele, cara, eu mesmo vou me consultar com um craque nessa matéria, o pai da matéria, doutor James Lobo. Quem quiser dar entrevista hoje, pode ou não pode, doutor? Então veja só, Jonas, tudo isso é decorrente da transformação da comunicação no nosso país. Nem sempre a legislação acompanha a evolução da sociedade. O ideal é que possa acompanhar. A legislação brasileira, ela está sempre em evolução, a legislação eleitoral principalmente, a cada eleição são novas reformas, novas mini-reformas, sempre buscando deixar o processo eleitoral atualizado, igualitário e ágil, certo? Vamos ver aqui com relação às entrevistas. No período, nós conversamos já aqui em outras participações que nós tivemos, a honra de ter aqui no Sai da Lama Podcast. Eu acredito que esse ano eu já estive aqui 5, 6 vezes, pelo menos. Acredito que essa seja a 5ª ou a 6ª vez que eu tenho a honra de dividir aqui esse tempo com você, que hoje é um grande amigo que nós temos. No período de pré-campanha, existe uma flexibilidade muito grande. Era permitido aos pré-candidatos a participação em entrevistas, a participação em programas jornalísticos, a realização de reuniões, divulgando suas plataformas, enaltecendo as suas qualidades pessoais, o que os qualificariam para exercer uma função pública, um cargo eletivo. E hoje nós estamos no processo eleitoral em si. É aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo. O que a legislação eleitoral diz? A partir do dia 6 de agosto, candidatos escolhidos em convenção não podem mais conceder entrevistas durante o horário normal de programação de rádio e televisão, certo? Só no horário da propaganda eleitoral gratuita. Exatamente, que vai começar 35 dias antes do dia das eleições, salvo engano, a partir do dia 26 de agosto. Inicia o horário eleitoral gratuito em rede de televisão e rádio. Existem diferenças com relação à participação dos candidatos através do horário eleitoral gratuito. Hoje, aquele horário eleitoral gratuito em bloco, ou seja, aquele que são 12 minutos e 30 segundos, é reservado exclusivamente aos candidatos em disputa de eleição majoritária, que no caso serão presidente da República e governador do estado e senador, e os demais candidatos ao legislativo, à eleição proporcional, eles ficam apenas nas inserções, aqueles 70 minutos diários que são divididos em pequenos trechos de 30 segundos ou 1 minuto ao longo de todo o dia, o horário normal de programação, certo? De forma aleatória pelas televisões. Mas o que acontece? Apesar de que hoje a internet na televisão é uma realidade da nossa sociedade, a regulamentação da internet existe de forma específica na legislação eleitoral. E o que a legislação eleitoral diz? Que é livre a manifestação de pensamento na internet por meio de pessoas físicas, certo? Sendo vedado apenas conteúdos que sejam injuriosos, difamatórios ou caluniosos contra partidos políticos, coligações ou candidatos. Então, não existe limitação da manifestação de pensamento através da internet, seja por meio de qualquer plataforma virtual, aplicativos de trocas de mensagens instantâneas, redes sociais, sites, blogs e YouTube. YouTube é uma rede social.
Então, o Sai da Lama Podcast é uma plataforma virtual transmitida através da internet que tem como titular, como responsável pelo seu conteúdo, uma pessoa física. Então, aqui no Sai da Lama Podcast é livre a manifestação de pensamento, desde que não ataque outros candidatos, certo? Existe esse tipo de limitação. Por quê? Dentro do período eleitoral, a chamada liberdade de expressão, ela não pode ser absoluta. Por quê? Qual é o bem maior a ser protegido durante o processo eleitoral? O direito de informação do eleitor. Então, deve-se resguardar esse direito de informação de forma a garantir que ao eleitor ele só possa receber informações fidedignas. Tanto que existe hoje, inclusive, para o processo eleitoral de 2022, inclusive, uma inovação na legislação eleitoral que é a chamada fake news eleitoral, ou seja, divulgar conteúdo sabidamente inverídico com específico intuito de prejudicar a imagem de candidato. Hoje, além de poder resultar em penalidades como multa, também é possível uma condenação criminal, ou seja, uma pena de prisão, inclusive, dado todo o histórico de prejudicar imagens de opositores através das fake news. Muitas e muitas candidaturas já tiveram o seu bom andamento prejudicado por conta de informações inverídicas. Então, com relação ao Sai da Lama Podcast, eu lhe asseguro, com toda tranquilidade, com toda certeza, estando inclusive aberto a quaisquer dos colegas que nos estejam assistindo e não concordem, mas a minha opinião pessoal e profissional é que não há nenhuma restrição. Nós poderemos, inclusive, citar a recente participação do atual presidente da República no podcast mais famoso do Brasil hoje, que é o Flow Podcast, onde, salvo engano, ele deu 6 horas. Exatamente, foi muito tempo. E por quê? É livre. É o que eu tenho colocado para os meus clientes, o que eu tenho colocado nos cursos que eu tenho a oportunidade de participar, nas lives que eu faço através das minhas redes sociais. Os candidatos, eles têm que aproveitar o espaço que lhes é resguardado de forma gratuita nas redes sociais. Produzir conteúdo de propaganda eleitoral para rádio, para TV, é caro. Você que trabalha com comunicação sabe disso. Você é o candidato que precisa alugar um estúdio para poder gravar um programa eleitoral, ter a produção de um programa eleitoral, utilizando equipamentos como os daqui, da Criativo. O nosso amigo Mário, ele é muito zeloso pela qualidade do conteúdo que ele produz. Utiliza sempre equipamentos de ponta de linha. Inclusive, aqui no novo estúdio do Sai da Lama Podcast, vocês estão de parabéns pelos equipamentos utilizados, sempre investindo em qualidade e inovação. E também rádio, TV, tudo isso é muito caro. Então, imagine você ter à sua disposição uma plataforma virtual a custo zero, basta um celular que você pode estar em contato direto com os seus eleitores por até 24 horas, se quiser. Se um candidato ele quiser fazer um vlog, ou seja, um vídeo ao vivo de 24 horas do seu dia a dia, da sua campanha, pode, desde que não pratique nenhum crime contra a honra de qualquer outro candidato, nenhuma ofensa, nenhuma acusação que seja indevida ou inverídica. Existem os meios legais para esse tipo de situação. Então, com relação ao Sai da Lama Podcast, às redes sociais, ao todo o conteúdo produzido e difundido através da rede mundial de computadores, a liberdade dentro do processo eleitoral é quase que absoluta.